boa noite. Hoje nós vamos iniciar em nosso canal uma série. Esta série vai tratar sobre Platão. Nós iremos no nosso canal abordar todos os diálogos de Platão. Platão, eu não tenho dúvida em salientar que é o pai da filosofia. De grande importância na antiguidade, na história da filosofia, na Grécia Antiga, como ainda hoje, nos dias atuais, Platão consegue ser realmente bastante atual. Então, devido à sua importância para a filosofia, é que nós iremos começar o nosso estudo sistemático, esta série sobre filosofia. Nós vamos iniciar com Platão. E hoje, o primeiro capítulo desta série será a Apologia de Sócrates. Quero salientar que vou usar a linguagem do coração e experiência. Platão. O seu nome, Platão é o apelido. Aristóteles é seu nome e recebeu o nome de Platão porque ele tinha os ombros muito largos, as omoplatas muito largas. Homoplatão. Aí se deu o nome de Platão. Platão, filho de uma família burguesa, de uma família bem de vida, se tornou discípulo de Sócrates aos 20 anos de idade e conviveu com Sócrates até sua morte. E se tornou seu principal discípulo. E Platão criou, na verdade, tudo de Platão, todos os seus diálogos, ele utiliza Sócrates como personagem. Existe na filosofia, existem duas correntes de pensamento. Uma que defende que Sócrates não existiu, o Sócrates histórico não existiu, e que esse Sócrates foi inventado por Platão e que transformou Sócrates no seu personagem principal, e todo o conteúdo filosófico atribuído a Sócrates, na verdade, é de Platão. Uma vez que Sócrates nada escreveu. Essa é uma corrente. Existe uma segunda corrente filosófica que, na verdade, Sócrates não existiu o Sócrates histórico, que nunca escreveu, e que ele foi, na verdade, o professor de Platão, né? O mentor de Platão. Platão foi o seu discípulo, e com a morte de Sócrates, Platão, depois de uma longa viagem de aprendizado, voltou, fundou a academia e, a partir daí, ele começou a escrever e criou a filosofia, bem dizer, vamos dizer assim, e criou seus diálogos utilizando Sócrates como seu personagem. Então, quem defende essa tese diz que nos primeiros diálogos, que tem os diálogos iniciais de Platão, aí tem os diálogos intermediários e os diálogos tardios. Quem defende que o Sócrates existiu diz que o pensamento de Platão só vai ocorrer de fato lá nos diálogos tardios. Nós vamos ver isso nessa série. Mas nos diálogos iniciais, na verdade é Sócrates falando mesmo, as ideias são de Sócrates. E o primeiro diálogo de Platão, esse diálogo inicial, é a Apologia de Sócrates. O que é que significa a Apologia de Sócrates? Trata da condenação, do julgamento e condenação de Sócrates, sob a acusação de corromper a juventude e de cultuar falsos deuses. Pronto. Esta é a ideia. Cultuar falsos deuses
deuses e corromper a juventude. Na sua defesa, Sócrates, ele faz uma série de reflexões fantásticas que nós vamos trazer para ele. Ele começa inicialmente com a ideia por que ele usou aquele método de perguntar às pessoas, perguntando, né? Usando um sistema de perguntas chamado maiêutica. E esse sistema faz com que a pessoa vai, através das perguntas, caia numa dialética socrática e acaba demonstrando que nada sabe. E Sócrates diz que assim procedeu e por isso criou muito inimigo, porque o oráculo de Delfos diz que Sócrates era o homem mais sábio. Ele recebeu dos deuses a informação que na Grécia, o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. E então Sócrates ficou admirado. Como é que eu sou o mais sábio? Já que Sócrates tinha certeza que nada sabia. Já tinha convicção que nada sabia. Ora, se eu nada sei, e ele está dizendo que eu sei, então ele saiu em busca, através de um processo de filosofar, conversar com as pessoas, para ver se encontrava realmente. Então ele procurou os políticos, o primeiro grupo foi os políticos, para ver se os políticos, aquelas pessoas que todo mundo achava que sabia muito, Sócrates chegava lá e começava a perguntar e confirmava uma verdade. É que o cara não sabia de nada. Mas era diferente de Sócrates, porque o cara não sabia de nada, mas acreditava que sabia muito. E Sócrates não sabia de nada, mas sabia que não sabia de nada. Então, depois de ele contestar os políticos, adquirindo muita inimizade, ele foi para os grupos dos poetas. Os caras faziam obras maravilhosas, mas também ele começou a perguntar e descobriu que o cara nada sabia. O cara não entendia nem a obra que escrevia. A diferença dos poetas para Sócrates é que os poetas não sabiam, mas achavam que sabiam, porque ele tinha o dom de fazer a poesia, ele achava que sabia de coisas outras que nada sabia. E Sócrates sabia que não sabia. Depois Sócrates também criou muito inimigo e foi para o grupo dos artífices. Da mesma forma, os artífices faziam obras maravilhosas, mas tinham aquele conhecimento específico. Outras coisas nada sabiam, mas acreditavam que sabiam de tudo. E Sócrates desmascarou, através da sua dialética socrática, todo esse grupo, criou muita inimizade. E foi então a grande dedução da apologia, a primeira grande dedução, é que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Não é aquele que pensa que sabe. Só o homem que sabe que não sabe, que tem a humildade, que pode ser, evidentemente, considerado sábio. É por isso que Sócrates era o sábio, porque Sócrates não era arrogante, não achava que sabia. Sócrates já sabia e tinha plena convicção que nada sabia. Então, essa foi a primeira defesa dele. Ele mostrou este argumento. O outro argumento importante é da importância da filosofia. Sócrates salienta nesse diálogo de que viver é filosofar e que ele preferia morrer a não filosofar. E ele diz que filosofar, a filosofia, a pessoa filosofar é aprender a morrer, é aprender a conviver, é aceitar. E desta forma, ele dizia aos juízes lá: se os senhores quisessem me obrigar ao desterro, ao exílio, eu não ia aceitar. A abdicar, viver na Grécia, abdicar do estilo de vida que eu tenho, deixar de filosofar, também não aceitaria.
preferia, evidentemente, morrer. Então Sócrates já mostrou aí uma faceta interessante, de que ele não abdicou das suas verdades. E conseguiu realmente isso. E com relação à morte também, né, nessa apologia de Sócrates, ele faz uma analogia brilhante. Ele, quando as pessoas conversando com ele, os amigos, e ele diz: meu amigo, se a morte for um sono, for uma noite de sono eterno, que o cara nada sabe, ele não tem mais consciência de nada, simplesmente está dormindo apagado, tudo bem, será uma maior noite, a melhor noite, porque ele não terá mais tormento. Mas se ocorrer o contrário, se a morte for uma passagem e lá a pessoa vai se encontrar com os entes queridos que já passaram para o outro lado, e ele vai ter o privilégio de conviver com essas pessoas e adquirir a imortalidade. De uma forma ou outra, ele diz: as suas situações são vantajosas, melhor do que a da vida. Então Sócrates se achava que era ele dizia para os seus discípulos que ele era um doente terminal, que a vida é uma doença terminal. E outro ponto que ele salientava é de que não adianta você viver sem se examinar. A vida não examinada não merece ser vivida, tem que ser avaliada. Se avaliar com verdade, com profundidade, saber que não sabe, conhecer a verdade sobre isso. Então são os conteúdos dessa apologia de Sócrates. E Sócrates disse que o Estado era para pagar uma pensão, que ele não ia mendigar para a sua liberdade, ele não ia trazer a família para suplicar não ser morto. Pelo contrário, ele estava ali pronto para receber. Mas na verdade, como ele era um homem justo e que as crenças, as acusações todas foram falsas, e ele desmentiu isso através de uma reflexão também, e ele mostrou de que como ele fazia mal à juventude, não tinha nenhum pai, nenhum ancião, nenhuma pessoa que passou como seu discípulo para acusar ele. Sócrates, então, de uma forma ou outra, demonstrou a sua dignidade, demonstrou a sua inocência. E disse isso, que o Estado era para pagar uma pensão vitalícia. E ele não ia implorar ao Estado, não ia pedir clemência, não ia trazer família, e ele tinha família, não ia pedir para não ser morto. Ele aceitava a sentença da condenação. E ele diz assim, e que os juízes que condenaram ele iam ser reconhecidos e iria cair sobre ele o estigma de condenar um sábio. E aí Sócrates disse: após a sua morte ele ia ser considerado sábio, e iam dizer que os juízes condenaram o sábio, apesar de Sócrates dizer de não ser sábio. Ele afirmava: eu não sou sábio, mas quando eu morrer vão me ter como sábio, e os juízes vão receber o estigma de condenação do sábio. É uma obra fantástica, onde ele mostra tudo, toda a cena, quando ele vai beber cicuta, onde ele faz todo esse processo aí, que eu fiz aqui apenas uma reflexão, uma síntese. Eu sugiro que os amigos comprem ou baixe na internet e leiam mesmo a apologia. É um diálogo fácil, é muito bem fácil a leitura, é uma leitura maravilhosa, simples, que eu deixo para vocês essa mensagem na primeira série, que é no primeiro capítulo da série, que é a Apologia de Sócrates. É tido como o primeiro diálogo de Platão. No segundo capítulo nós vamos ver a República. Deixe essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sino para receber sempre vídeos novos.